Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal do Colecionador. No episódio de hoje trataremos sobre Transmetropolitan, da Vertigo. Então pessoal, como vocês sabem, eu sou um leitor novo da Vertigo. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que a Vertigo possui séries fechadas, ao contrário do universo tradicional da Marvel e da DC. Então você já começa lendo sabendo que aquela história vai ter um fim. E isso é muito interessante. E também séries fechadas e com poucos capítulos geralmente tendem a não ter a qualidade de seus roteiros. Bem, eu comecei a ler Transmetropolitan sem saber absolutamente nada sobre a história. Tinha comprado apenas por indicações da internet, mas sem ler spoilers, que seria revelações de roteiro. Bem, a história trata sobre o trabalho aqui desse jornalista, desse rapaz chamado Spider Jerusalém, que estava um tempo afastado da cidade, morando na área rural. Então ele recebe o telefonema de um editor dizendo: olha, você publicou um livro de muito sucesso, só que o seu contrato diz que ainda faltam 2 livros, então pode voltar para a cidade. E ele volta, morrendo de raiva, ensandecido, mas ele volta para a cidade. E ele mora numa espécie de futuro decadente. Como vocês podem ver aqui atrás, é uma mega cidade, uma mega city, talvez um pouco parecido ali com a mega city do Juiz Dredd. E voltando para esse futuro decadente, a gente como leitor se assusta um pouco, porque a série tem muito xingamento, muito palavreado chulo, né? Mas depois de algumas histórias, você começa a perceber que ela não poderia ter sido escrita de uma maneira diferente, né? Porque é a sociedade, é o contexto em que esse jornalista vive. E algo bem interessante é que Transmetropolitan ele não perde o pique ao longo das histórias. Ou seja, elas continuam mantendo a qualidade mesmo após 30, 40, 50 edições. Né? E agora retornando aqui ao futuro decadente, a gente percebe que eles falam dessa maneira agressiva, xingando, sempre de uma maneira irônica, que é uma maneira que eles encontraram de expressar toda a infelicidade, ansiedade e a sua própria agressividade, em ter que viver, digamos assim, uma sociedade complexa e, se não por dizer, muito negativa. Bem, em Transmetropolitan você vai encontrar tudo que deu certo na ficção científica nos últimos 50, 60 anos. Ele vai cobrir casos de criogenia, que são pessoas que foram congeladas e acordam no futuro, e aí simplesmente não conseguem se adaptar na sociedade. Ele vai cobrir casos, como que eu posso dizer para vocês, de sociedades alternativas que pensam que estão vivendo melhor fora, né, da sociedade comum, sociedades alternativas que utilizam alucinógenos ou que esperam viver como há 2000 anos atrás, né? Eles têm um futuro que existe remédio para praticamente tudo, existem remédios anti-câncer, então eles fumam à vontade. Existem vacinas que você toma que praticamente te deixa imune a qualquer tipo de doença. Existe também uma mistura genética, não fica muito claro se é com uma raça alienígena de verdade ou apenas uma criação genética da própria humanidade. Pelo menos até onde eu li até o volume 4 do volume nacional. Então existe aí uma mistura entre humanos e aliens que eles chamam de transientes. E essas pessoas, elas se tornam cada vez mais volumosas na sociedade e acabam criando conflitos, porque querem mais independência sociopolítica. O que mais podemos encontrar em Transmetropolitan? Assim, claro, ele ataca muitas religiões. São apresentadas religiões que você vê que claramente são comandadas por falsos profetas, pessoas interesseiras que querem saber apenas de dinheiro e sexo. Então ele adentra ali, nos mostra mais ou menos como funcionam essas seitas. E uma das coisas mais importantes, por que certas séries americanas não vão pra frente?
porque elas são totalmente baseadas no personagem principal, ela não possui personagens coadjuvantes. Você vê uma personagem aí, por exemplo, como a Supergirl, ela tá aí há 60, 70 anos no mercado e ela não tem nenhum personagem coadjuvante relevante. Então esse é um dos motivos do fracasso de sua série, né? Sempre tem um reinício, sempre vai fracassando, fracassando. Agora, Transmetropolitan tem coadjuvantes que você se apaixona por eles. A história, claro, gira ao redor aqui do Spider Jerusalém, que é o jornalista, que é o personagem principal, mas ele tem coadjuvantes muito emocionais, divertidos, engraçados, assim, realmente vale a pena acompanhar. Bem, numa das edições futuras, aqui nós temos a segunda edição, tá? Aqui nós temos a terceira. Se eu não me engano, começa aqui, na terceira edição, que ele vai cobrir as eleições presidenciais americanas. E aí ele entra no mundo podre da política, e são várias edições tratando desse mundo de intrigas. E você acha que vai ser uma coisa chata antes de ler, né? Mas é uma coisa... Nossa, o roteiro é fenomenal. É muito inteligente, prende sua atenção. Assim, é fantástico. E uma das coisas também que o Spider Jerusalém acaba tratando é da massificação da tecnologia na sociedade, né? Na história eles têm uma espécie de aparelho em casa que eles chamam de criador. E esse aparelho faz tudo. Faz móveis, comidas, se eu não me engano remédios também. Claro, ele precisa ser alimentado ali com uma matéria-prima, que a história passa rapidamente sobre essa questão, mas ela é cara. Só que você praticamente tem tudo dentro de casa, como se fosse uma impressora 3D. E as histórias são entre 97, 2000 e 2001. Então, realmente, através da ficção, os nossos cientistas trabalham para tornar produtos que só existem na ficção possíveis. Como vocês podem ver pela internet, aí existem produtos em Star Trek, lá na década de 60, que lembram o nosso tablet atual. Uma coisa bastante interessante que eu achei é que a série se passa antes do dia 11 de setembro. E lá nós vemos uma espécie de prédio que tem um muro, bunker, que sobe junto com ele, ou seja, um muro quase tão alto quanto o prédio, para proteger, provavelmente, de ataques terroristas. E essa ideia foi utilizada lá no novo One Trade Center, era World, agora é One, se não me engano, One Trade Center lá em Nova York, que alguns andares são protegidos assim por uma caixa preta fortificada. E nós temos essa ideia aqui bem antes do 11 de setembro. Né? Essa daqui é a edição mais política, e aqui é a última edição lançada esse ano. Na verdade, são 4 edições que tem no mercado brasileiro. A primeira é de 2010, depois 11, 12, 13. Essa daqui é de 2013. Se eu não me engano, vai se encerrar com 6 edições, né? Então, gente, Transmetropolitan é muito legal, eu recomendo. É mais do que um passatempo. É uma crítica à nossa cultura, à nossa sociedade, uma visão alternativa do futuro. Como seria o futuro se nós vivêssemos uma sociedade que vai piorando cada vez mais, que é dividida cada vez mais em grupos sociais, e esses grupos correm atrás apenas dos seus interesses. Então, ela é fantástica, eu recomendo muito. Apesar de ela reciclar muitas ideias que já existiam na ficção científica, como, por exemplo, a ideia da sociedade superinformatizada, ou da criogenia, ou, digamos assim, das sociedades alternativas que tentam retornar ao passado, né? Porque a ideia de que a vida no passado era melhor do que agora, apesar dela reciclar muitas dessas ideias alternativas, ela faz muito bem dentro do contexto da história. Você não tem a impressão de que está lendo uma história parada ou repetitiva. Então, pessoal, recomendo o Transmetropolitan da Vertigo, nota 10. O duro é ter que aguardar aqui um ano, porque a próxima edição só vai sair o ano que vem. A Panini está lançando apenas uma edição por ano no Brasil, no total de 6. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.